Bom, então essa é a nossa aula sobre prática de parábolas. Então vamos lá, vocês vão ver que a aula hoje vai ser bem mais breve do que as outras, então eu vou gastar um tempinho a mais explicando alguns exercícios da lista, que eu já sei que vocês já estão com dúvida, tá? Porque teve alguns colegas que me procuraram para perguntar algumas coisas. Bom, então, prática de parábolas. E falando em parábolas, não essa parábola aqui, mas a parábola lá da matemática, nós vamos ver qual que é a definição, que vocês até já viram lá na videoaula teórica. Bom, parábola é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo e de uma reta fixa desse plano. Calma que nós vamos ver isso aqui na figura agora mesmo. O que significa isso, né? Bom, então consideremos uma reta D, que é essa reta aqui que está aqui nessa figura, essa reta aqui que está na horizontal. E um ponto F, que é esse pontinho aqui em cima, que não pertence a D. Na figura estão assinalados 5 pontos, que são P1, P2, V, P3 e P, que são equidistantes do ponto F e da reta D. O que isso significa? Significa que a distância que eu tenho do ponto P ao ponto F é a mesma distância que eu tenho do ponto P à reta, ou do ponto P a esse ponto P' aqui, porque está representado, essa distância aqui é representada perpendicular, tá? Isso vale para qualquer um dos 5 pontos. Por exemplo, a distância que eu tenho de P3 a F é a mesma que eu tenho de P3 a P' ou a reta D. Isso, então, vai valer para todos os pontos da minha parábola. Alguns elementos da parábola são o foco, representado aqui por F, a reta diretriz, que é essa reta D aqui na horizontal, o eixo, que é essa reta E aqui, que no caso é o eixo da parábola, que também é chamado de eixo de simetria, ok? O vértice, que é o menor pontinho, né, o ponto mínimo da parábola aqui, que é o pontinho V. Então, um ponto P qualquer pertence à parábola se e somente se a distância do ponto P ao ponto F é igual à distância do ponto P ao ponto D, que eu acabei de falar agora do ponto P. Ou, de modo equivalente, se a distância do ponto P ao F é igual à distância do ponto P ao ponto P'. Vamos deixar o chat aqui aberto para ver se vocês vão falar alguma coisa aqui. Então, vamos passar para frente. Agora tem uma animaçãozinha aqui sobre como criar uma parábola. Bom, vou esperar começar de novo. Olha, notem que você vai ter o foco, a diretriz, você vai criar o ponto médio entre o foco e a diretriz e começar a traçar a sua parábola. Mas o que isso significa? Significa que o vértice é o ponto médio entre o foco e a reta diretriz. Olha só aqui no slide anterior. Você tem o vértice aqui, o foco acima e a diretriz abaixo. A mesma distância que você tem do vértice à diretriz é a mesma distância, o mesmo tamanho que você tem do vértice ao foco. E aqui nessa animação aqui, a gente pode ver também que, olha só, esse pontilhado azul tem o mesmo tamanho desse pontilhado vermelho, porque isso que representa deixa eu fechar esse WhatsApp aqui. Que é isso que representa um ponto pertencer ou não à parábola, certo? A distância desse ponto ao foco tem que ser a mesma distância desse ponto à diretriz. Então, esse pontilhado azul, olha, observem que ele vai ter que ter o mesmo tamanho do pontilhado vermelho. Bom, agora sobre as equações reduzidas da parábola. Vou mostrar aqui para vocês os dois casos, que também está lá na videoaula teórica. Nesse caso aqui, no caso anterior, que eu mostrei para vocês isso daqui, ó, a gente criou a parábola a partir dos pontos.
Agora, a gente vai considerar os pontos para ver qual que vai ser o formato da nossa parábola. Por exemplo, seja a parábola de vértice no 0, 0, igual está aqui esse desenho na direita, consideramos dois casos. O primeiro vai ser quando o eixo da parábola é o dos y. Então, o eixo de simetria aqui, ó, é o eixo y. Seja o ponto P com coordenadas x e y, que é esse pontinho aqui, ó, que pertence à parábola, um ponto qualquer da parábola de foco com coordenadas 0 e p sobre 2. E diretriz de equação y igual a menos p sobre 2, que é essa reta aqui, ó. Significa que é uma reta passando pelo ponto menos p sobre 2 e é uma reta paralela ao eixo x. A definição de parábola que nós vimos agora, né, que fala que a distância de P ao foco é igual à distância de P à diretriz, é equivalente a eu fazer o seguinte. Eu vou tratar essa distância aqui da esquerda e a distância da direita como vetores, igual vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Isso é equivalente, ó, a distância de P a F é equivalente ao módulo do vetor FP, que é esse vetor aqui de cima. E a distância de P a D é equivalente ao módulo do vetor P', que é esse vetor aqui, ó, paralelo ao Y. Como o P' tem coordenada x e menos P sobre 2, né, que está aqui no meu desenho, e ele pertence à reta diretriz, vem que agora eu vou trocar esse módulo do vetor FP e do vetor P' pelas coordenadas dele. Bom, o vetor FP, para eu achar as coordenadas dele, eu faço P menos F. Então, vamos lá, ó, P menos F. Então, o x do P menos o x do F vai ficar x menos 0. O y do P menos o y do F vai ficar y menos P sobre 2, que é o que temos aqui, ó, à esquerda, dentro do módulo. Mesma coisa eu vou fazer aqui para achar as coordenadas do vetor P'. Vou fazer P menos P'. Então, vai ficar, ó, P menos P' vai ficar x menos x, na primeira coordenada, e na segunda, y menos P sobre 2. Então, menos com menos vai ficar y mais P sobre 2, que é o que a gente tem aqui dentro desse outro módulo. Como nós já sabemos calcular módulo, a gente sabe que é cada uma das coordenadas elevada ao quadrado, somando dentro da raiz, eu vou trocar isso daqui por isso e isso daqui por isso. Ou seja, eu vou fazer x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado na raiz. E de cá, x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado na raiz. Bom, notem que os dois lados estão na raiz. Se eu elevar os dois lados ao quadrado, porque tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro, né? Senão eu vou estar alterando a igualdade. Se eu elevo os dois lados ao quadrado, eu cancelo a raiz dos dois lados. Então, sobra só esse termo aqui, ó, x menos 0 ao quadrado mais y menos p sobre 2 ao quadrado igual x menos x ao quadrado mais y mais p sobre 2 ao quadrado. Ou, agora cancelando esses termos aqui que não vão fazer falta, né? Esse zero vai ficar x ao quadrado, distribuindo esse quadrado aqui, ó, y ao quadrado menos 2y p sobre 2 mais p sobre 2 tudo ao quadrado. Então, vai surgir esse termo daqui. Igual, x menos x é zero. Então, vai sobrar só 0 ao quadrado, que é zero. Mais y mais p sobre 2 ao quadrado, eu vou distribuir o quadrado, vai ficar y ao quadrado mais 2yp sobre 2, então vai sobrar só py, mais p sobre 2 ao quadrado, p sobre 2 sobre 4. Então, vai ficar isso aqui no final. Se eu cancelar os termos semelhantes, deixa eu ver se tem mais, isso. Vai ficar x ao quadrado igual a 2py. Então, tudo isso daqui foi para mostrar para vocês qual que é a equação reduzida da parábola de vértice na origem com o eixo de simetria sendo y. Então, isso aqui foi só para mostrar para vocês que essa equação aqui é uma das que vocês vão usar bastante
certo? Neste caso, que o seu eixo aqui é o y e que a sua parábola está no vértice, certo? Bom, então essa é a equação reduzida para esse caso. Mas e se o seu eixo agora é o eixo do x? Bom, então esse é esse caso que nós vamos ter agora. Ó. Observem o desenho aqui à direita, que a sua parábola está com a concavidade aqui, ó, voltada para o lado positivo, né, do eixo do x. Então agora, o eixo da parábola é o eixo do x, certo? O eixo de simetria. E essa parábola vai ter foco com coordenadas P sobre 2 e 0, que é justamente esse pontinho que está aqui sobre o eixo Y. E a diretriz, a equação da diretriz vai ser x igual menos P sobre 2. Por quê? Porque quando o x aqui é menos P sobre 2, a gente vai ter então aqui ó, uma reta que vai ser paralela agora ao eixo Y e não ao eixo X como nós tínhamos visto anteriormente, certo? Então, se nós fizermos todas aquelas contas análogas, nós vamos chegar que para esse caso, a equação reduzida vai ser y ao quadrado igual a 2px. Eu deixei aqui, lá naquele slide da videoaula teórica, para vocês demonstrar. Vocês vão usar ó, a mesma noção que nós fizemos para o caso do eixo de simetria sendo o eixo dos y. Ou seja, essa daqui é a segunda equação que nós vamos usar para a equação reduzida. Então, nós vamos ter, para o primeiro caso, duas possibilidades. A primeira, quando o y é maior que zero, p é maior que zero, sua parábola vai ter concavidade para cima. Quando o y é menor que zero e o p é menor que zero, sua parábola vai ter concavidade para baixo. E para o segundo caso, que é esse que nós vimos aqui, ó, representando esse desenho aqui à direita, nós vamos ter dois casos. Quando o seu x é maior que zero e o p é maior que zero, você vai ter uma parábola com concavidade para a direita. Quando x é menor que zero e o p é menor que zero, você vai ter uma parábola com concavidade voltada para a esquerda. Bom, sabendo isso, eu deixei aqui algumas coisas para a gente calcular. Aqui nós temos uma parábola, nós temos um pontinho aqui, ó, em cima do y. Esse pontinho vai estar aqui marcando no y igual a 15, ok? Y igual a 15 e o x, no caso aqui, igual a 0. Esse tamanho aqui vale 30, eu estou dando em centímetros as unidades. Esse tamanho vale 30 centímetros. Aí você fala, por que vale 30 centímetros? Bom, eu sei que... gente, lembrando que esse pontinho aqui também é o foco, tá? Esqueci de falar que é o foco. Eu sei que do foco até aqui no vértice, eu vou ter um tamanho de 15. E como eu acabei de falar lá nos primeiros slides, que do foco ao vértice eu tenho o mesmo tamanho que do vértice à diretriz, aqui do vértice à diretriz eu também vou ter 15 centímetros. Então, 15 para baixo, 15 para cima, eu vou ter 30 centímetros. Bom, esse tamanho aqui já está marcando aqui no eixo, né? Está indo do 0 até o 30, então também tem 30 centímetros. Bom, para eu calcular o meu x, eu sei que esse tamanho vale 30. Para eu calcular o meu y, eu sei que esse tamanho aqui, ó, não vale 30, vai valer 15, tá? Do 0 até o 15. E o meu P vai valer justamente 30, que é todo esse tamanho aqui que eu calculei, que é do foco até a diretriz, também vale 30. Então, isso daqui é só para mostrar para vocês que aquela equação é válida. Por quê? Se eu fazer x ao quadrado igual a 2py, o meu x, eu falei que é 30, então vai ficar 30 ao quadrado igual a 2 vezes p, que é todo esse tamanho aqui, né, do foco à diretriz, que vale 30, então 2 vezes 30, vezes o y, que é do vértice aqui até o meu foco, então vezes 15. Quando eu calcular aqui, ó, vai ficar 30 vezes 2 vezes 15 vai dar 900, que é a mesma coisa que 30 ao quadrado, que é 900. Então, aqui é só para vocês observarem que essa relação aqui vai ser sempre válida, tá? No caso da parábola com o eixo no y e vértice no 0, 0.
Nos exercícios, a gente vai ver e na aula teórica também, vocês viram que o vértice pode estar deslocado da origem, que aí nós vamos utilizar outra relação, né? Bom, função do segundo grau. O que aconteceu aqui? Só isolei aqui o y. Ficou x ao quadrado sobre 2p, isolando o y. E aqui eu só substituí, né, o 2p por 2 vezes 30, que é o 60. Que é justamente essa equação dessa parábola aqui que nós temos. Então, a equação dessa parábola, x² sobre 60. Para x igual a 20, y igual a 6,4. Isso aqui é a coordenada do ponto x. Bom, uma coisa muito importante também é saber o que significa cada um dos meus parâmetros da minha equação do segundo grau, né? Da minha equação da parábola. E esses parâmetros aqui, então, vão ser o A, o B e o C, porque o nosso x aqui vai ser a variável. Então, verifique a animação em GeoGebra para analisar a função dos parâmetros na expressão ax² mais bx mais c. Aí eu coloquei um negocinho interessante aqui para vocês verem. Eu fiz aqui, ó. Eu fiz um controle deslizante no GeoGebra para eu mudar os valores de A, de B e de C dessa parábola aqui para vocês verem qual que é a influência. Essa parábola aqui, ó, se vocês verem aqui embaixo, tá 1x² mais 0x mais 0, né? Que no caso aqui o c é 0. Quando eu for alterar esse controle aqui, essa equação aqui de baixo também vai mudar. Então, dá para vocês verem qual que vai ser a equação da nova parábola que vai formar. Então, eu vou mexer o controle deslizante A e eu quero que vocês notem o que está acontecendo e falem no chat para mim. O que está acontecendo? Ó, eu vou aumentar o A. Olha o que vai acontecer. O que está acontecendo? Coloquei só até 10 aqui para vocês verem. Notem no chat, escrevam no chat para mim o que está acontecendo quando eu aumento o meu valor do A, que é o coeficiente aí que está acompanhando o x². Aproximando do y? Ela está fechando aqui, né? A angulação dela aqui, ó, tá fechando. E se eu diminuo para valores menores do que... para valores negativos, o que vai acontecer? Aqui no zero, pessoal, notem que quando o A é igual a zero, ela vira uma função de primeiro grau, né? Que aquele termo do x² não vai ter mais, né? Então, ó, para valores negativos, o que está acontecendo com a minha parábola? Para valores negativos, o que acontece? Vocês estão escrevendo aí para mim? Será que está atualizando? Para valores negativos da minha parábola, o que está acontecendo? Ninguém, gente. Isso daqui vocês já sabem, ó. Isso, se aproxima de y, só que negativo. E, além disso, para valores positivos, a concavidade é para cima. Para valores negativos, a concavidade é para baixo. Certo? Trivial. Agora, antes do B, eu vou mexer aqui no C. Notem que o C aqui está igual a zero. Eu vou aumentar o meu valor de C e vou diminuir. Para vocês verem o que acontece. Ó, C igual a 1, C igual a 2, C igual a 3. Ó, então, a minha equação da parábola agora é x² mais ax² mais C. C igual a 4, 5, 6, 7. Isso, Micael, muito bem. O meu C é justamente onde a minha parábola está cortando o eixo Y. Por exemplo, se o meu C é menos 1, o meu eixo Y está cortando no menos 1. Se o meu C é menos 2, está cortando o Y no menos 2.
Isso, muito bem, Leandro. Então, meu valor de C é onde a parábola corta o eixo Y, ok? E o meu valor de B, observem o que vai acontecer se eu usar valores maiores que zero. Ó, B igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que está acontecendo com o B? Para valores maiores do que zero. O meu valor de B positivo, ele desloca a minha parábola para esquerda e para baixo. Então, B positivo, ó, ele desloca a minha parábola para o lado negativo do eixo X. Então, para a esquerda e para baixo. E o meu valor negativo de B é o contrário, ele desloca a minha parábola para a direita e para baixo também, tá? Então, negativo para a direita, positivo para a esquerda, certo? Então, basicamente, essa é a influência dos parâmetros da parábola, tá? O A vai definir aqui se a minha parábola é mais fechadinha ou mais aberta, se ele é maior que zero com cavidade para cima, se ele é menor que zero com cavidade para baixo. O B positivo desloca a minha parábola para a esquerda e para baixo, o B negativo para a direita e para baixo. E o C é justamente onde a minha parábola corta o eixo Y. Lembrando que eu estou fazendo isso daqui, então, mostrando para vocês, para ir aqui tá atualizando a equação da minha parábola, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. O Marcos perguntou, o valor de B, falou aqui, o valor de B positivo corta a reta X negativo. É, basicamente isso. Ela desloca a minha parábola para o lado negativo do eixo X, Marcos. Agora, eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês o que na prática, onde na prática nós podemos ver os conceitos de parábola. Bom, a parábola tem conceito, não só a parábola, mas as cônicas de forma em geral, porque nós vamos ver esse conceito aqui de reflexão também para elipses e hipérboles. Olha só, antenas e faróis de automóveis são parabólicos para fazer uso da propriedade de reflexão. Na verdade, não se trata apenas de uma parábola, mas de um paraboloide, que é a superfície de revolução obtida girando a parábola em torno de seu eixo, com infinitas parábolas com o mesmo foco, que é justamente o que eu tenho aqui no desenho à direita. Eu tenho um eixo, observem que lá dentro, eu tenho uma parábola, certo? Se eu pegar essa parábola que está lá dentro e for girando ela, isso aqui vai formar uma figura que nós chamamos de paraboloide, certo? Que é, então, infinitas parábolas que vão ter sempre o mesmo foco e eixo. Bom, aí eu falei aqui em cima, né? São utilizadas em antenas, faróis de automóveis, e a propriedade de reflexão fala o seguinte: admitindo espelhada a parte interna do paraboloide, igual nós vemos lá no farol de carro, né? Que por dentro é espelhado. Se uma fonte de luz é colocada lá no foco, no F, seus raios são refletidos ao longo de retas paralelas, que é justamente o que está aqui à esquerda. Você tem o eixo da parábola, você tem o foco. Isso aqui seria interessante se vocês pudessem ver na prática. Se a gente estivesse tendo aula presencial, eu ia levar para vocês uma estrutura que o colega nosso construiu para mostrar isso na aula de GA. Se eu pego um laser, por exemplo, coloco lá no foco e bato esse laser em qualquer ponto da minha parábola, ele vai ser refletido de forma paralela ao eixo da parábola. E o contrário também vale, pessoal. Se eu pego o laser e bato ele aqui na minha parábola e não no foco agora, só que o meu laser vai ter que estar justamente paralelo ao eixo. Se eu bato ele na parábola, ele volta para o foco.
então o inverso também vale. Então, essa é a propriedade de reflexão da parábola. Então, aqui embaixo diz: o mesmo princípio é usado em antenas e espelhos de telescópios. Então, notem a importância disso, como que isso aqui revolucionou, né? Os estudos. Como os sinais são muito fracos, há necessidade de captá-los utilizando uma superfície maior e concentrá-los em um único ponto, que no caso vai ser o foco, para serem amplificados, que é justamente o que eu expliquei aqui para vocês, ó. Então, se eu tenho um sinal que é paralelo aqui, ó, ao meu eixo, e eu bato esse sinal aqui em qualquer um dos pontos da minha parábola, ele vai direto para o foco. Ok? Agora aqui, ó, para explicar esse fenômeno, nós temos um teorema da matemática, que é um teorema da matemática, como que eu posso explicar para vocês? É uma certeza que tem uma prova, que tem uma demonstração que isso daqui é verdade. Esse teorema se chama propriedade de reflexão da parábola. E ele diz o seguinte: a reta tangente em um ponto P, que é essa reta aqui preta no desenho, sobre a parábola, faz ângulos iguais com a reta que passa por P, paralela ao eixo de simetria, que é essa reta aqui azulzinha para cima, e com a reta que passa por P e o foco, que é essa outra parte da reta aqui azulzinha. Tá falando que esse ângulo alfa, você tem um ângulo alfa para cá e um ângulo alfa aqui para baixo, que é isso que garante a propriedade de reflexão da parábola, ok? Bom, dúvidas, pessoal? Todo mundo entendeu? Então aqui eu mostrei a prática da parte de parábolas para vocês, que é justamente a propriedade de reflexão que ela tem, e isso a gente encontra em alguns objetos que talvez a gente nem tenha percebido antes. Olha só, aquela antena que tem muita gente que tem em casa que chama parabólica. Parabólica vem de paraboloide, certo? Então, antenas, faróis de automóveis, espelhos de telescópios, tudo isso utiliza a propriedade de reflexão de parábolas. Dúvidas? Vocês estão escutando, gente? Ai, ai, ai. Tá todo mundo aí? Ah, que bom. Ô, gente, então vamos para a lista? Nenhuma dúvida? Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou entrar do lado de cá agora para a gente dar uma passada nos exercícios da lista. O Leandro disse: no foco 5,5, por exemplo, não posso considerar a coordenada do foco P sobre 2. Leandro, no caso, esse P sobre 2 aí é uma das coordenadas, a outra vai ser zero. Mas isso daí vai valer somente se o seu foco, se o seu vértice tiver do 0, 0. Quer ver? Vou te mostrar aqui de novo. Esse aqui é o slide da aula teórica. Olha aqui, ó. Esse daqui é o caso onde nós tínhamos o foco com coordenadas 0 e P sobre 2. Então, seu foco não tem coordenada P sobre 2. Uma das coordenadas dele é P sobre 2. E no outro caso é o contrário, ó. No outro caso aqui, era P sobre 2 e 0, certo? Mas isso daqui vai valer, no caso, onde a sua parábola está com vértice no 0, 0. Mas eu vou explicar para vocês alguns exercícios e vocês vão entender direitinho isso aqui. Ok? Então vamos lá.
Fechar de carro. Agora estão me escutando? Ok. Sim? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer os exercícios e vou resolver alguns exercícios aqui que eu separei também, que vocês podem ter mais dúvidas. Então vamos lá. A lista. A lista fala o seguinte. A número 1. Construa o gráfico, encontre o foco e uma equação da diretriz. Eu acho interessante vocês seguirem essa ordem, porque quando vocês construírem o gráfico, vocês já vão ter uma ideia de qual que vai ser o eixo da sua parábola, de qual que vai ser mais ou menos a coordenada do seu foco, onde que ele vai estar na sua parábola. Então, começando construindo o gráfico aí, é o ideal. Bom, então vocês vão construir o gráfico de cada uma dessas equações. E para esse caso aí, vocês vão ver que para, acho que para todos, eu acho que até da A até a D, para todos os casos aí, o vértice vai estar na origem. Então, vocês vão utilizar aquela equação lá, né? X quadrado igual a 2py ou y quadrado igual a 2px. Encontrando as coordenadas aí do foco, você sabe a equação da diretriz, porque você sabe que a distância que você tem do vértice à diretriz é a mesma que você tem do vértice ao foco. Então, dá para achar qual que vai ser a minha equação da diretriz. Da número 1, eu separei aí a letra A e a letra C para fazer com vocês. Tá? A A, para vocês verem que ela é bem tranquila, bem fácil mesmo. E a C, porque talvez vocês podem ter um pouquinho de dúvida. A número 2 também pede para fazer o gráfico, obter a equação da parábola que se satisfaça as condições dadas do exercício. Então, notem que agora é diferente, ó. Na letra A, te deu a equação e mandou você encontrar o foco e a diretriz. Na letra B, ele te deu alguns elementos da parábola e mandou você encontrar a equação, tá? Então, da número 2, vou resolver para vocês a C e a F, tá? Que a F eu acho que vocês podem ter um pouquinho mais de dúvidas. E na número 2 aí, pessoal, vocês vão utilizar também aquela relação da... Eu tenho essa aula aqui, tem, né? Aquela relação da translação de eixos, tá? Porque quando vocês construírem o gráfico, vocês vão ver que vão ter algumas aí, da número 2, que o vértice não vai estar no 0, 0. Então, deixa eu até baixar aqui, como é que chama? O slide, né? Da videoaula de parábolas. Aqui. Deixa eu baixar o slide aqui, porque eu vou precisar de mostrar para vocês isso aqui. Vamos lá. Então, a número 2 te deu alguns elementos e pediu para encontrar a equação. A número 1 te deu a equação e pediu para encontrar alguns elementos. Ok. Então, vamos lá. A número 3, encontrar a equação explícita da parábola que satisfaça as condições dadas. A equação explícita é quando eu isolo o meu y e falo que y é igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Então, eu vou fazer a letra A. Letra A para vocês. Vocês vão ver que a letra B vai ser a mesma coisa, porque isso aí é resolução de sistema, tá, pessoal?
A número 4, obter uma equação geral da parábola dada por equações paramétricas. As equações paramétricas é quando eu faço ou x ou y igual a t e considero o x em função de t, que é o que nós temos escrito aí, ó, na letra A e B, tá? Ou x ou y, né, em função de t. E para isso, a equação geral significa que é quando eu tenho todo mundo aqui, ó, do lado esquerdo da equação, e igualo isso a zero, ok? Equação explícita, isolo o y. Equação geral, iguala tudo a zero. Na videoaula teórica, tem isso explicadinho lá também, tá, pessoal? Então, essa daí eu vou fazer a número, cadê? AB. AB para você, 4B. Então, notem que eu deveria ter colocado mais exercícios aí, né? Que eu vou fazer quase metade da lista. Mas eu acho interessante para vocês terem de exemplo para como resolver, né, as outras. Porque se vocês não entenderem, não faz sentido. Ok, pessoal? Então, vamos ler o enunciado da número 1, letra A. Número 1, letra A diz: construa o gráfico, encontre o foco e uma equação da diretriz. Então, tá. Então, a equação é x² menos 10y igual a zero. Então, vamos escrever. A equação da número 1, letra A, é x² menos 10y igual a zero. Bom, se eu isolar isso daqui, primeiro eu vou construir o gráfico. Se eu isolar isso daqui, eu vou isolar o y, eu sei que o y é igual. O x² vai passar para lá, então vai passar menos x². E esse menos 10 que está multiplicando o y vai passar dividindo, então sobre menos 10. Isso daqui é para eu achar os pontos do meu gráfico, tá, pessoal? Vou explicar aqui para vocês de um jeito mais fácil. Então, y é igual, menos com menos, né? Vai ficar x² sobre 10. Ok. Então, isso daqui é uma equação de segundo grau explícita. Eu vou dar pontos para x e vou achar quem que vai ser meu y. Então, aqui eu vou dar só 3 pontinhos, mas sugiro que vocês dêem mais pontos para sua parábola ficar com um formatinho mais correto, tá? Do correto, mais correto. Nessa equação aqui, se eu substituo o meu x por menos 1, quanto que dá o meu y? Vai ficar menos 1, tudo ao quadrado, sobre 10. Menos 1, tudo, o menos e o 1 ao quadrado, vai ficar 1 positivo. Então, vai ficar 1 sobre 10. Se o meu x é 0, vai ficar 0 ao quadrado sobre 10. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, notem, ó, que a minha parábola está no 0, 0. Se o meu x é 1, 1 ao quadrado sobre 10 vai dar 1 sobre 10 também. Então, agora eu vou desenhar minha parábola. Então, aqui, vou desenhar o eixo x, y e o eixo x. Tchan, y, x. E vou marcar esses pontos aqui que eu dei, que é o menos 1 e 10. Vou pôr aqui menos 1, aqui o 1, né, no x, e aqui é o 0. Ficou muito feio isso aqui. 1. E agora eu tenho que marcar 1 sobre 10 em y. Só que eu não vou fazer a escala bonitinha aqui, não. Senão vai ficar muito petitinha essa escala de 1 por 10. Vou pôr aqui em cima, tá? Esse aqui é 1 sobre 10, esse ponto. Então, quando o x é menos 1, o y é 1 sobre 10. Então, tenho esse pontinho aqui. Quando o x é 0, o y é 0. Então, tenho esse pontinho. Quando o x é 1, o y também é 1 sobre 10. Então, tenho esse pontinho. Então, notem que eu tenho que passar, então, a curva da minha parábola por esses pontos. Então, supondo que vai ficar bonitinho, minha parábola... Minha parábola vai ser mais ou menos isso aqui, tá? Então, quanto mais pontos você tiver, mais bonitinha ela vai ficar. Tem só 3, ficou desse jeito. Seguinte, pela própria equação que o meu exercício me deu,
eu já sei que a minha parábola tem concavidade para cima. Por quê? Porque como eu mostrei para vocês, se o A, que é o coeficiente que acompanha o x², se ele é positivo, a concavidade é para cima. Então, só por aí eu já sabia que a minha concavidade da parábola seria para cima. Encontrando os pontos, eu vi que o vértice está no 0, 0. E mais, como a minha equação é x² menos 10y igual a 0, eu posso escrever que é x² igual 10y. Por quê? Porque eu passei para lá, se era menos, ficou mais. E agora o exercício pediu para encontrar também, além de desenhar o gráfico, encontrar qual que é o foco e qual que é a reta diretriz. Observem o desenho da minha parábola. O foco, então, vai estar em algum lugar aqui do lado de dentro, tá? Porque vai estar sempre do lado de dentro da concavidade o foco. E a minha diretriz, essa distância aqui vale P sobre 2, ok? E a distância que eu vou ter do meu vértice à diretriz também tem que valer P sobre 2. Então, toda essa distância aqui vale P. Ok, então a minha diretriz vai ser uma reta mais ou menos aqui. Então, tem que achar qual que é a equação dela. Eu tenho x² igual 10y. Comparando com as equações reduzidas que nós aprendemos, isso daqui tem esse formato aqui, x² igual 2py. Então, fazendo uma análise, eu posso falar que 2p é igual a 10. Ok? Daqui eu já acho o valor de P. 2P igual a 10. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, P igual a 10 por 2, que é 5. Então, todo esse tamanho aqui, vale 5. Então, quanto que é o P sobre 2? 2,5, né? 5 dividido por 2, 2,5. Significa que a coordenada do meu foco, nesse caso, como ele está sobre o eixo Y, ele vai ser 0 em X. Então, F igual 0 em X, o ponto e vírgula para vocês não misturar. E 2,5 em Y, ok? Que é justamente esse tamanho aqui. Então, já achei a coordenada do meu foco. Mas qual que vai ser a equação da diretriz? Bom, notem que a diretriz vai estar mais ou menos aqui, certo? Vai ser algo desse tipo aqui. Suponha que isso é uma reta. Se aqui eu tenho P sobre 2, e esse P sobre 2 é 2,5, aqui eu tenho P sobre 2, que também é 2,5. Mas vai estar do lado negativo do eixo Y. Então, a minha reta diretriz é Y igual menos 2,5. Então, essa é a equação da diretriz e essa é a coordenada do foco que o exercício me pediu. Certo, pessoal? Então, sugiro desenhar o gráfico e notar onde que vai estar seu foco, onde que vai estar sua diretriz, para saber qual que vai ser a equação da diretriz e as coordenadas do foco. Ok? Então, essa é a letra A. Agora, vamos fazer a letra C. Um C. Um C fala o seguinte, vou ter que encontrar a mesma coisa. Foco, diretriz, fazer o desenho. Só que agora a equação é x igual menos y ao quadrado sobre 2. Ok? Então, vamos. X igual menos y ao quadrado sobre 2. Certinho? Eu vou dar agora valores para y. Então, estou dando valor para quem está ao quadrado. E vou achar qual que vai ser o meu x correspondente. Certo? Então, vou pôr y aqui, x aqui. Então, aqui eu vou dar 3 pontinhos de novo para adiantar, tá? Mas sugiro que vocês coloquem mais pontos. Ok. Então, eu tenho essa equação aqui. Se o meu y vale menos 1, então vou trocar ele por menos 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai dar um positivo.
Só que como eu já tenho menos aqui da equação, vai ficar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Se o meu x é zero, se o meu y é zero, vai ficar menos 0 ao quadrado sobre 2, que é zero. Então, vai dar zero. Então, já está no zero, zero meu eixo, meu vértice. Se o meu y é 1 positivo, vai ficar 1 ao quadrado. Mas com o menos, que já tem aqui da equação, vai dar de novo menos 1 sobre 2. Próximo passo, fazer o desenho considerando os pontos que eu encontrei. Então, tem aqui y, tem aqui x. Ai, super retinho meu desenho. Aqui eu tenho 0, 0. Quando o y é menos 1, o x é menos meio. Suponho que a escala tá bonitinha também. Então, eu tenho, ó, tananã, tananã, esse ponto aqui. Agora, quando o y é 1 positivo, o x também é menos meio, ó. Então, tenho nananã, esse pontinho aqui, ó. Então, vamos desenhar a parábola. Então, minha parábola vai ser algo parecido com isso. Então, observem que a minha parábola está voltada para a esquerda, né? Então, ela tá, e o eixo dela aí, ó, é o X. Mas isso eu já sei. Por que eu já sabia antes de fazer o desenho? Porque aqui, ó, o meu Y, que tá ao quadrado. Então, ela vai estar com o eixo no X. Bom, eu vou pegar essa equação e vou escrevê-la da seguinte forma. Eu vou passar esse 2 que está dividindo, vou passar multiplicando o x. Então, vai ficar menos y quadrado igual 2x. Certo? Eu vou encontrar o meu valor de P agora, ok, pessoal? Se eu multiplico os dois lados aqui, ó, por menos 1, vou ficar com y quadrado igual menos 2x, tá? Tô só deixando o meu y aqui positivo. Agora, observem que isso daqui é de que tipo? É daquele tipo que a gente tem a equação reduzida, y quadrado igual 2px. Então, aqui, ó, o meu 2p é quem? É menos 2. Então, 2p é igual a menos 2. Dividindo, vai ficar menos 2 sobre 2. Então, p é igual a menos 1. Ok, p é igual a menos 1. Então, p sobre 2 é menos meio. P sobre 2 igual a menos meio. Ok. O meu foco, ó, tá por aqui, certo? Isso significa que a minha diretriz agora, ó, tá por aqui. Então, notem que a minha diretriz agora é paralela ao Y, certo? Diferente do outro caso que era paralela ao X, ao eixo X. Aqui eu tenho P sobre 2, aqui eu tenho P sobre 2. Então, tudo isso aqui, ó, é menos 1, né? Que é o P. Então, isso daqui é menos meio, isso daqui é menos meio. Pois bem. Na verdade, meu foco tá aqui, né? Em cima do menos meio aqui que eu tinha considerado. Mas bem, finja que é isso aqui. Então, vamos achar as coordenadas do foco e a equação da diretriz. Foco. Observem que está sobre o eixo X. Então, a coordenada em Y eu já sei que é 0. E mais, observem que aqui eu tenho 1 sobre 2. Aliás, menos 1 sobre 2, né? Então, a coordenada em X é menos 1 sobre 2. Então, essa é a coordenada do meu foco. Mas e a reta diretriz? Bom, notem que a reta diretriz aqui, ó, ela tá cortando X em meio. Aqui é meio positivo, tá, pessoal? Porque tá no lado positivo do eixo X. Então, a reta diretriz é simplesmente X igual a meio, ok? Que é uma reta aqui sobre o ponto meio e paralela a Y. Então, essa é a equação. Dúvidas, pessoal? Então, a dica é, façam um desenho para saber mais ou menos onde, para que lado, né, onde vai estar o foco e a diretriz. E notem qual que vai ser o tipo da sua equação para encontrar o valor do P. A distância do vértice ao foco é a mesma do vértice à diretriz.
Cadê? Então, eu fiz a A e a C. Agora, qual que eu separei aqui? A número 2, vou fazer a C e a F, tá? A C é bem tranquilo. A F pode ser que vocês tenham alguma dúvida. Então, vamos lá. Faça o esboço do gráfico e obtenha uma equação da parábola que satisfaça as condições dadas. Bom, na letra C, ele disse que o vértice está na origem, que a simetria é em relação ao y, e o ponto P, e tem um ponto P, né, que no caso vai ser um ponto que pertence à parábola com coordenadas 2 e menos 3. Então, vamos escrever o que a gente tem. O que eu tenho? Eu sei que o vértice está na origem. Simetria em relação ao y, então o eixo é y. E eu tenho um ponto da parábola que é o 2 e menos 3. Bom, se a simetria, pessoal, é o y, significa que a minha parábola ou vai ser assim, ou vai ser assim, tá? Que o meu eixo aqui é o y. E por que vai ser para cima ou para baixo assim e tá aqui, ó? Porque aqui é a origem, que é o vértice da minha parábola, que o exercício já falou que é o 0, 0. Então, eu sei que ou vai ser assim para cima, ou vai ser assim para baixo, tá? Depende do meu valor do coeficiente A, né? Para saber se vai ser para cima ou para baixo. Se a minha parábola é desse tipo, significa que a equação que eu vou usar é x² igual 2py, certo? Porque se fosse y² igual 2px, a minha parábola estaria voltada para a direita ou para a esquerda, que não é o caso do exercício. Eu tenho um ponto da minha parábola, e esse ponto da minha parábola tem coordenadas de x e tem coordenadas de y. Então, o que eu faço? Ora, substituo aqui o x e o y para encontrar o p. Simples, né? Então, vai ficar 2² igual 2py, que no meu ponto é menos 3. Então, vai ficar 4 igual 2 vezes menos 3, menos 6p. Então, já isolo p. Então, vai ficar 4 dividido por menos 6 igual a p. Então, daqui já sai que o P é, divide 4 por 2, 2. Divide 6 por 2, aliás, menos 6 por 2, menos 3. Então, o meu ponto P, ó, é menos 2/3. Ok? Então, é só substituir aqui em cima. Então, a equação dessa parábola é x² igual a 2 vezes P, que eu acabei de calcular, né? Menos 2/3, vezes y. Então, x² igual menos 4/3 vezes y. Só isso. E o esboço do gráfico, como é que fica? Bom, o meu A aqui, né, que acompanha o x, é positivo. Por quê? Porque é como se tivesse um, né? Um positivo. Então, significa, ó, que o esboço do meu gráfico fica assim, para cima. Simples, né? Foi só isso que pediu, né? O esboço do gráfico e a equação da parábola. Esboço do gráfico para cima. Equação da parábola, a gente acabou de encontrar utilizando o ponto que o exercício me deu, encontrando o valor de P. Ok? Então, é só você observar o que o exercício te deu e isso vai te servir para encontrar a equação. A F é um dos casos, aliás, eu acho que da D para frente, eu acho que a letra D, R e F da número 2 são os casos, aliás, a D óbvio, né, em que o vértice está deslocado da origem. Observe aí que a letra D já até te deu a coordenada do vértice, que é menos 2 e 3, então não é mais o 0, 0. Então, a gente vai utilizar aquela outra relação que a gente tem, que é para translação de eixos. Aqui, ó. Então, não esqueçam de ver, gente, a videoaula
teórica, tá? Tá lá explicadinho como que a gente chega aqui nessa equação. Então, para a translação de eixo, quando eu tinha x² igual 2py, agora eu vou usar x menos h ao quadrado igual 2p y menos k. Então, agora eu tenho esse h e esse k. Esse h vai ser o x do meu vértice, coordenada x do meu vértice, né? Que no caso agora não é o zero mais. E o k vai ser a coordenada y do meu vértice. E para o outro caso, quando eu tinha y² igual 2px, é análogo ao de cima, ó. Vai ficar y menos k ao quadrado igual 2px menos h, onde o k é o y do vértice e o h é o x do meu vértice, que agora não vai estar na origem, vai ser algo semelhante, ó, a essa figura aqui, ó. Notem que ela está deslocada aí para a direita, ok? Então, essas duas relações que eu vou usar quando eu não tiver vértice na origem. Chama translação de eixos. Então, cadê? Então, a letra F. A letra F também quer que eu faça o esboço do gráfico e que eu obtenha a equação da parábola. E a letra F me disse que o foco agora, o que significa o K? Carlos, olha só o K. Olha na fórmula, tá y menos k. Esse k vai ser o valor da coordenada y do meu vértice, ok? E o h vai ser a coordenada x do meu vértice da parábola. Certo? Olha só, o foco é 3 e menos 1. O Leandro tinha perguntado lá se o foco lá tiver coordenadas 5 e 5, por exemplo, não posso considerar a coordenada P sobre 2. Nós vamos ver agora isso na prática, Leandro, ok? Que agora nós vamos utilizar a equação da translação de eixos. Então, vamos lá. O foco 3 menos 1 e a diretriz agora, ela tem a equação 2x menos 1 igual a 0. Então, vamos escrever isso. Então, o foco 3 e menos 1. E a diretriz vai ter a equação 2x menos 1 igual a 0. 2x menos 1 igual a 0. Eu vou isolar meu x e vamos ver o que vai dar, ó. Vai ficar 2x igual a 1, né? Porque o 1 passa para cá positivo. Então, eu sei que vai ser a reta x igual a meio, que vai ser a minha diretriz, ok? X igual a meio. Então, vamos partir daí e fazer o desenho. Vai ficar o seguinte: y, x, x, y. Vamos marcar os pontinhos do foco. Tenho 1, 2, 3. 3 em x e menos 1 em y. Então, menos 1. Então, vou pontilhar aqui. Esse aqui é meu foco. A diretriz, a gente isolou o x e a diretriz é a reta x igual a meio. Então, aqui é 1, aqui é 2, o meio tá aqui, ó. Meio. Então, aqui eu tenho uma reta passando, que vai ser a reta diretriz. Então, notem que só fazendo esse desenho, ó, já sei qual que vai ser a cara da minha parábola. Por quê? Porque o foco não está do lado de dentro da concavidade. Então, minha parábola ó, não pode ser nem para cá. Não pode, né? Não pode. Porque minha diretriz está aqui, ó. Não pode ser nem para cá, nem para cima, nem para baixo. Porque conforme nós vimos, nós vamos ter, então, uma parábola assim, ó. Vou tentar desenhar bonitinho aqui. Nós vamos ter assim. Ok? O foco está do lado de dentro e a diretriz está aqui, ó, abaixo do vértice. Certo? E aqui está o vértice. Pois bem, que coisa exercício pediu? Para encontrar a equação. Então, notem que o vértice não está mais na origem e que a minha parábola está virada para a direita no eixo X. Se a minha parábola está virada para a direita no eixo X,
A equação que eu vou utilizar, ó, é y menos k ao quadrado igual a 2p x menos h. É justamente essa que nós vimos agora no slide da aula. Essa aqui de baixo, tá? Y menos k ao quadrado igual a 2px menos h. Ok. Vou substituir o que eu tenho. Não, ainda não tem, né? A gente ainda não encontrou o P. Então, vamos encontrar o P primeiro. O P é a distância que eu tenho entre a diretriz e o foco. Então, o P, ó, é esse tamanho aqui. Eu sei quanto que é esse tamanho aqui. Por que que eu sei? Uai, que eu tenho aqui as coordenadas do foco e tem a equação da diretriz. Que aqui eu tenho, ó, o 3, tenho 2, tenho 1. Se eu somar isso daqui, ó, eu tenho uma unidade, mais uma unidade, que é 2. Mais meia unidade aqui. E aqui também vale meio. Então, 1 mais meio, o P é 2,5. Ok? Então, se eu for substituir o que eu tenho aqui, eu só tenho P. Eu não tenho ainda quem que é o K e não tenho ainda quem que é o H. Como nós vimos, que eu acabei de falar, o K é a coordenada Y do vértice. Mas como que eu vou achar a coordenada do vértice? Notem, ó, que o vértice vai ter a mesma coordenada de Y do foco. Então, o Y aqui do vértice é quanto? -1. Certo? Mas o X do vértice não é o mesmo do foco, não, viu, pessoal? Já dá para ver aqui, ó. O foco tem 3. E o X aqui do meu vértice? Bom, agora nós vamos utilizar aquela relação que a gente sabe, que é que daqui até aqui eu tenho o mesmo tamanho e que daqui até aqui eu tenho o mesmo tamanho. Esse tamanho aqui, ó, vale quanto? Esse tamanho aqui vale quanto? Bom, se tudo isso é 2,5, né, que é o valor de P, isso daqui vai ser P sobre 2, que é 1,25. Isso daqui também é P sobre 2, que é 1,25. Certo? Só que para achar a minha coordenada aqui, ó, do X, eu tenho que considerar esse pedacinho aqui também, que tá saindo aqui da origem. E eu sei quanto que é esse pedacinho. Por quê? Porque eu passei a reta, essa retinha vermelha, né, que é a diretriz, no X igual a meio. Então, eu tenho meio para cá. Então, vai ser meio mais 1,25, que vai dar 1,75. Ok, então vamos substituir. Vixe, vai caber aqui. Tem que aumentar aqui. Vou substituir. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar y menos k. Então, menos 1 ao quadrado. Igual a 2p. O p a gente achou 2,5. Vezes x menos h, que é 1,75. Gente, ó, o y e o x não é para substituir, não, tá? O y e o x são nossas variáveis aqui, tá? A gente substitui só o k, o p e o h. Então, vai ficar... Aqui tem que fechar aqui. Então, vai ficar y menos 1 ao quadrado tá de fora. Opa. Vamos arrumar aqui. Aqui, fecha, quadrado aqui de fora. Menos 1 vezes esse menos 1 aqui, ó, vai ficar mais 1 ao quadrado igual 2 vezes 2,5 vai dar 5, né? Vezes x menos 1,75 já estava lá. Agora, eu vou distribuir esse quadrado aqui, ó. Vai ficar primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais segundo ao quadrado, igual. Agora, eu vou multiplicar o 5 aqui dentro. Vai ficar 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 1,75 vai dar 8,75. Tá, ok. Agora, vamos juntar os termos semelhantes. Vai ficar o seguinte, vai ficar y quadrado mais 2y mais 2y
mais 1. Agora eu vou passar o x e esse número para cá. Menos 5x, né? Passa negativos, mais 8,75. Igual a zero, né? Então, y quadrado mais 2y menos 5x. Então, o que tem para juntar aqui, ó, é o 1 mais 8,75. Então, mais 9,75 igual a zero. Então, tudo isso para chegar nessa equação, que é a resposta. Ok? Então, essa é a equação e isso seria o gráfico, mas aí vocês vão fazer bonitinho. Isso aqui foi só rabisquei aqui para mostrar para vocês. Pergunta: de onde você tirou o 1 em K? Micael, o 1 é a coordenada do Y do vértice. Então tá, então vamos aqui no vértice no desenho. O vértice está aqui. O Y do vértice tem sempre vai ter a mesma coordenada do F, ok? Eu sei que o exercício me deu que a coordenada do ponto F, ó, é 3 e menos 1. Então, a coordenada aqui de Y do meu vértice também vai ser menos 1. Ok? E o H? O H é a coordenada de X do meu vértice, que no caso, então, não vai ser a mesma do F, ó. Certo? Então, vai ser o quê? Olha, para saber qual que vai ser, eu tenho que usar as relações que nós sabemos, que é essa distância aqui é P. Daqui até aqui eu tenho P sobre 2, daqui até aqui eu tenho P sobre 2. Então, basta somar esse tamanho aqui, ó, com esse aqui. Então, eu fiz 1,25, né, que é o P sobre 2, mais meio, deu 1,75. De nada, Micael. Também pode usar fração? Pode usar fração, sem problemas, Leandro. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, não é? Então, a letra D é... Vocês vão utilizar essa noção aqui, tá? Da translação de eixos, que é quando o vértice não tá no 0, 0. Agora, deixa eu ver. Ainda tem um tempinho aí, né? Eu vou resolver aqui 3A com vocês, tá? Vamos ver a 3A que fala aqui. Vocês vão ver que a dificuldade que vocês podem ter aqui, ó, vai ser só por causa do sistema, mas para montar, né, ou para resolver o sistema, mas é bem tranquilo. Encontrar a equação explícita, ou seja, quando eu coloco y igual a x² mais bx mais c, que satisfaça as condições dadas. Aí eu vou fazer a letra A. A letra B vai ser igual, pessoal, só vai mudar aí os valores dos pontos, ó. O eixo de simetria é paralelo ao y e passa pelos pontos, ou seja, a parábola passa pelos pontos A, menos 2, 0, B, 0 e 4 e C, 4 e 0. Ok, então eu tenho que utilizar o que o exercício me deu. Então, o eixo de simetria, o eixo é o y, e a minha parábola passa pelos pontos A com coordenadas menos 2 e 0, B com coordenadas 0 e 4, e C, que tem coordenadas 4 e 0. Ok? Se o eixo de simetria é o y, aliás, vamos... Só que então tem que saber quem que é A, quem que é B, quem que é C, ok? Essa daqui é a equação explícita da parábola com eixo em Y, ok? Então tá. Quero achar quem é A, quem é B, quem é C. Para isso eu vou utilizar o que o exercício me deu. Então vai ficar o seguinte, vou utilizar o primeiro ponto. Notem que para cada um dos pontos eu tenho um valor de X e um valor de Y, certo? Que são pontos que estão sobre a minha parábola, então por isso eu posso substituir na equação. Então, para o primeiro ponto, utilizando essa relação aqui de cima, ó, eu posso escrever o seguinte: primeiro ponto tem coordenadas menos 2 e 0. Então, o y é 0, igual a x, que é menos 2,
mais bx, que é b vezes menos 2, mais c. Ok? Agora para o ponto B, tem coordenadas 0 e 4. O y, então, vai ser 4 igual a o x, aqui está o quadrado, né? A vezes 0 ao quadrado, mais bx, que é 0, mais c. Agora o ponto C, que tem coordenadas 4 e 0. O y é 0, igual a x, que é 4 ao quadrado, mais bx, mais c. Então, daqui, ó, já sai um sistema. Eu vou reescrever esse sistema da seguinte forma. Vou fazer as continhas que estão aqui, ó. A vezes menos 2 ao quadrado vai dar 4A. Mais menos 2B vai dar menos 2B. Mais C, e vou pôr o zero do lado de cá. A vezes 0 ao quadrado vai dar 0. Mais B vezes 0 vai dar 0. Mais C igual a 4. Então, aqui já saiu o valor de C. Agora, a terceira linha. 4 ao quadrado vezes A vai dar 16A. Mais 4 vezes B, 4B. Mais C igual a 0. Ok. Na primeira e na última, eu vou substituir o valor de C. Então, vai ficar o seguinte. 4A menos 2B mais 4, né? Que é o C igual a 0. E agora eu vou ficar só com duas equações. 16A mais 4B mais o C igual a 0. Ok. O que eu posso fazer para resolver? Agora nós vamos utilizar as técnicas que a gente já sabe. Tem várias formas de resolver isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou dividir essa segunda aqui, ó, por 4. Primeira coisa que eu vou fazer. Então, vai ficar o seguinte. Repito a primeira. 4A menos 2B mais 4 igual a 0. Agora, 16 por 4 vai dar 4A. Mais 4 por 4 vai dar B. Mais 4 por 4 vai dar 1 igual a 0. Ok? Vou ter que abrir outra folha aqui. Vamos continuar aqui. Eu tinha isso aqui, ó. 4A menos 2B mais 4 igual a 0. E aqui embaixo tinha ficado 4A mais B mais 1 igual a 0. Agora, eu vou passar os números para o lado direito da equação. Então, vai ficar 4A menos 2B igual a menos 4. E 4A mais B igual a menos 1. Ok. O que eu posso fazer? Eu posso resolver isso aqui de várias formas. Você pode, olha, uma forma, talvez seja até fácil, igual eu tinha feito antes, que é somar a primeira, aliás, subtrair, né? Fazer isso aqui, ó. A de cima menos a de baixo, que aí eu consigo zerar aqui e achar o valor de B. Mas, enfim. Vamos lá, eu fiz o seguinte, ó. Se eu isolar o B na de baixo, vou ficar que B é igual a menos 1, e passando o 4A para lá, vai ficar menos 4A. Aí eu guardo esse resultado para substituir na de cima. E na de cima vai ficar, então, 4A menos 2 que multiplica. Quem que é B? Então, no lugar de B, eu coloco o que eu achei anteriormente. Por quê? Porque vai ficar só em função de A. E eu vou conseguir achar o A. Vai ficar menos 1 menos 4A, fecha, igual a menos 4. Então, vai ficar o seguinte. 4A menos 2 vezes menos 1 vai ficar mais 2. Menos 2 vezes menos 4A vai ficar mais 8A. Agora, eu vou passar esse menos 4 para cá. Vai ficar mais 4 igual a 0. Então, vamos somar tudo. Vai ficar o seguinte. 4A mais 8A, 12A. 2 mais 4 mais 6 igual a 0. Ok, vou isolar o A, que agora já dá para achar quem que é A
e colocar aqui, ó, para achar quem que é B. 12A igual a menos 6, passando 6 para cá, igual a menos 6. Então, o A é igual a menos 6 por 12. Dividindo os dois lados, dividindo em cima e embaixo por 6, o A é igual a menos 1 sobre 2. Ok, menos 1 sobre 2. Então, vou escrever menos 1 sobre 2 aqui no lugar do A. Então, B é igual a menos 1 menos 4 vezes menos 1 sobre 2. Então, o B é menos 1, menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, o B é igual a menos 1 mais 2, que é 1. Então, ó, já tenho o B, já tenho o A e tinha achado que o C era 4. A minha fórmula era y é igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Todo mundo já conhece. Então, só substituir. Então, y é igual, quem que é A? Menos meio, x quadrado, mais, quem que é B? 1x mais o C, que é 4. Ok? Da mesma forma, vocês vão fazer a letra B. Letra B, ó, fala que o eixo de simetria é paralelo ao x igual a zero. O que significa isso? Ser paralelo ao x igual a zero. Significa o seguinte, ó. Quando você fala que você tem uma reta passando pelo x igual a 1, e aqui você tem 1, ó, é essa reta. Pelo x igual a zero, é justamente a reta que coincide com o eixo y, tá? Então, você vai ter essa equação aqui também, vai fazer o sistema também e achar quem que é A, quem que é B, quem que é C, tá? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Vocês querem que eu faça a B da 4? Ou vocês estão muito cansados? Pode fazer de... Quer? Então tá. Ô, Carlos, tem várias formas de resolver sistema, mas você tem que encontrar você tem que encontrar o mesmo resultado, tá? Deve ter algum errinho de cálculo. Deve ter algum errinho de cálculo. Porque você pode resolver o sistema de várias formas e o resultado tem que dar a mesma coisa. Então, vamos para a 4 rapidinho, vai ser a última. Só para vocês saberem como é que vocês vão resolver a letra A. Eu vou fazer a B. Ó, obter uma equação geral da parábola dada por equações paramétricas, que é quando eu coloquei lá que a gente pode trocar o x ou y por t. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, ó, equações paramétricas. Tá nesse slide aqui da videoaula teórica, vocês vão entender, tá? Que é quando, olha, a de cima e de baixo. Quando o meu x, o meu y é igual a t e eu coloco a outra variável em função desse t. Ok. Então, vamos resolver. A letra A, não, vou resolver a B. A letra B fala x é igual a t quadrado sobre 4 mais 4 e y é igual a t. Ok. Vou fazer, vocês vão dar conta de fazer a outra. Então, a gente vai obter a equação geral. Nesse caso anterior, a gente obteve a equação explícita, né? Que é quando você isola o y. Na equação geral, você passa todo mundo para o lado direito igual a zero. Ok. Então, a letra B diz que o x é igual a t quadrado sobre 4 mais 4. E o y é igual a t. Ok. Como o y é igual a t, aqui eu vou trocar o t por y. Então, vai ficar x é igual a y quadrado sobre 4 mais 4. E agora? Bom, agora eu vou passar esse 4 aqui que está somando para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar... Vou trocar aqui de lado. Y quadrado sobre 4 igual a x. Estava positivo, passa negativo. E agora, eu vou passar esse 4 que está dividindo, multiplicando. Só que cuidado, porque tem que multiplicar tudo, tá? Não é só o menos 4, não é só o x. Então, vai ficar y quadrado sobre 4 igual
Coloco parênteses, x menos 4, tá dividindo, passa, multiplicando. Opa, aqui sai daqui, né? Passei para lá. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar y quadrado é igual 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 4, menos 16. Agora, basta simplesmente eu passar todo mundo para um lado só. Então, vai ficar y quadrado, passando para cá, menos 4x, passando para cá, mais 16, igual a zero. E é só isso. Olha que simples. Dúvidas? Tudo ok, gente? Tudo ok? Então, equações paramétricas, quando ou meu x ou meu y tem função de t. Solução geral, quando eu igualo tudo a zero. Solução explícita, quando eu isolo o meu y. Equações reduzidas com vértice no zero, zero. X quadrado igual a 2py, o y quadrado igual a 2px. Translação de eixo, eu tenho o h e o k, que são o x e o y do vértice. Só isso. Então, todo mundo entendeu? Tudo certo, gente? Então, eu vou parar a gravação aqui e vou colocar depois lá na sala. E tenho também que